igual fizeram com Paulo, se desconfiaram, será que esse irmão vai ler direitinho, vai pregar a verdade? Fizeram isso com Paulo, Fabrício. Os Paulos bereanos olharam e falaram assim, vamos conferir. Né? Hoje todo mundo tem Bíblia, dá para conferir, né? Isso eu não estou falando aqui nada de errado. Não, Luiz? Todos acharam, amém, irmão? Capítulo 20, versículo 19. Todos acharam? Vamos ler. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal do escravo, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos, e os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo, e vê as minhas mãos. Chega também a mão, e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me vistes, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vidas em seu nome. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. As casas que Jesus entrou, o tema do estudo de terça-feira, e estava com duas casas assim pensando. Jesus entrou em diversas casas, né? E eu pensando a situação que Jesus entrava nas casas, correto? Jesus entra na casa de um homem chamado Anás e Caifás, eram dois sumos sacerdotes. E ali naquela situação, é uma situação muito diferente. Por quê? Porque ali Jesus não estava entrando com aquele ar de quem vai curar alguém, quem vai transformar a vida de alguém, aquele ar de misericórdia, né? Ali ele está sendo levado, porque ele apanhou, ele foi levado diante de Anás e Caifás, estava lá na casa dele, é lá que Pedro nega. Pedro fala que não. Ah, você parece com ele? E ele fala, não conheço. Todos lembram dessa história? Amém? Então teve diversas formas, diversos jeitos que Jesus entrou na casa das pessoas. E Jesus entrou aqui nessa casa depois dele ver que ele havia morrido e havia ressuscitado. Tem vários enigmas aqui nessa passagem que eu não posso explicar. A gente pode deduzir, porque um monte de escritores deduz alguma coisa, mas o foco principal que acredito que Jesus apareceu aqui para esses homens, foi o foco que Jesus apareceu para diversas outras pessoas. Qual seria? Seria Jesus vindo aqui hoje, aparecendo ou voltando, e a gente vai tirar aquela dúvida do nosso coração. Rapaz, é verdade então. Porque todo ser humano, por mais que fale que tenha certeza da volta de Jesus, ele é ser humano, ele oscila. Será que vai voltar? Mas eu escuto tanto tempo desde criança, não é? O ser humano, ele é assim, mas eu nunca vi. Aí, no momento de fraqueza, ele fala assim, mas será que Deus existe mesmo? Isso não é coisa da minha cabeça? Todo ser humano, ele passa por essas crises.
Será que ele vai retornar? Agora você para pensar como estava a cabeça de Pedro, a cabeça de João, a cabeça desses homens que Jesus chamou para andar com eles. Será que está aí como a nossa cabeça? Será que eu abandonei todas essas coisas e tenho convicção, ando de terno, dou a paz do Senhor? Será que esse Deus que eu clamo nos momentos de tristeza é o Deus que supre as necessidades mesmo? Acredito que a volta de Jesus para essas pessoas foi para comprovar e para mostrar para elas que ele não estava mentindo, que ele estava cumprindo aquilo que ele havia falado. Jesus morre e todos sabem como Jesus morre. Jesus morre aonde? Qual foi o instrumento que ele foi pendurado? Pode falar bem alto. E antes dele morrer, ele sofreu e apanhou? Sim, foi cuspido? Ele sofreu humilhação? Amém? Então, sofreu humilhação, passou por tudo isso, certo? Aí ele começa a falar lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados que vão sofrer por me amar. Então quem aqui ama Jesus? Mas quem aqui está sofrendo ainda como esses homens sofreram? Ninguém. Por quê? Porque a nossa realidade é diferente dessa realidade. Mas de repente essa casa aqui tem a mesma situação que a sua casa. Correto? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas, para pensar a situação dos servos de Cristo, dentro de uma casa com as portas trancadas. Por que eles estavam com as portas trancadas? Simples, eu também trancaria a minha porta. As portas trancadas estavam os discípulos porque estavam com medo dos judeus. É simples. Eu também, de repente, se perguntasse para mim assim, na casa de Anás e Caifás, e ele outro que a gente vai descer a lenha, cuspir na cara e pendurar. É outro. É Pedro, tu anda com... Eu não, ali, igualzinho ele, vamos pendurar também, vamos matar, vamos cuspir. Não é, Luiz? A pessoa fala, não, que andava com ele? Era outro. Pedro fez isso. Você não faria não? Se Pedro fez, Pedro andou por cima da água. Pedro tinha motivo de sobra para não trair Jesus. Ninguém andou por cima da água, só Jesus e Pedro. Nunca ouvi falar que ninguém andou. Jesus e Pedro andou por cima das águas. Pedro viu Jesus colar a orelha de um homem. Estou falando de um camarada que andou com Cristo e negou a Cristo. Certo? E estava trancado na casa com medo. Por quê? Porque Jesus tinha morrido também. Olha essa realidade. Jesus tinha morrido. E o que eles pensavam? Vou morrer também, Júnior. Vão entrar na nossa casa, qualquer hora vão invadir o barraco e vão levar a gente para morrer junto. Essa é a realidade. Só que eu não sei qual é a realidade da sua casa. Correto? Eu não sei qual é a realidade da sua casa. Só que o mesmo Cristo, como a gente canta, o mesmo Jesus que andou em Jerusalém, é o mesmo Jesus que está aqui agora. Jesus é o mesmo. O medo pode não ser pelo mesmo motivo, mas é medo. Correto? O medo que nós sentimos é por alguma coisa. Eles tinham duas opções, que a gente vai decorrer aqui no texto, discorrer o texto. Ou eles negavam Jesus, sabe, eu vou parar com esse negócio, eu vou ficar falando que eu sou discípulo, não. Não sou não, nada não, vou voltar para o meu trabalho, vou viver minha vida. Vou voltar para minha pesca, Pedro, né? O outro, Mateus, falou, vou voltar para continuar cobrando imposto, não vou ficar falando que sou discípulo de Jesus, não vou me matar. Não, eles optam por falar, por falar, né? Em falar que era discípulo de Jesus. Por isso que eles estavam com medo. Eles tinham opção, certo? E diversas casas hoje têm opção, certo? Qual a opção? De falar que é servo de Jesus ou não. Como que hoje nós temos feito para poder se dar bem com aqueles que nos perseguem? Nós queremos, de alguma forma, negar Jesus. Nós negamos Jesus. Nós negamos Jesus aonde a gente vai. Estou falando nós, irmão, né? Eu e você que está aqui não.
Nós, seres humanos. Eu não nego. Pedro negou. É isso que eu estou querendo dizer. Será que nós temos motivo de ter medo de o que o mundo pode fazer com a gente? Ou a gente vai se igualar, de alguma forma, se entregar ao pecado, negar Jesus de alguma forma e falar que não somos discípulos? Jesus aparece no meio deles. Para pensar, irmãos. A Bíblia fala que eles ficaram felizes. Sabe por que eles ficaram felizes? Quem aqui já teve uma situação de medo, de angústia, de terror? E é muito bom quando Jesus se apresenta no nosso meio, uma manifestação do seu Espírito, uma manifestação de uma resposta, uma manifestação da sua presença, e a gente sabe que Jesus está na nossa situação, e a gente, como que eu vejo hoje? Eu tenho que tocar. E Jesus falou, isso aqui a gente vai falar mais para frente. Não, a gente tem a convicção que nós somos convencidos pelo Espírito que por mais que a gente esteja trancado dentro de casa, por alguma situação que a gente esteja enfrentando, a gente tem paz seja convosco. Jesus falou assim, paz seja convosco. Paz não é um objeto, paz é algo que Deus dá para a nossa vida. E ele falou, eu não dou como o mundo dá. Certo? Porque a paz do mundo não é a minha paz. Jesus está dizendo, como que é a paz do mundo? A paz do mundo é o seguinte, você tem problema, você perdeu a paz. O problema foi embora, eu tenho paz de novo. O mundo é desse jeito. Certo? O cristão é diferente mais. Porque o cristão está todo atribulado, mas ele está em paz. Por quê? Como Paulo falou, não atentando para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem. Porque as que se veem são passageiras. Quando nós temos a vida pautada, focada em tudo que é terreno, aquilo é a nossa esperança, aquilo é a nossa vida, aquilo é a nossa alegria. Como eu falei esses dias, não agarre as coisas do mundo com mãos fortes, agarre com mãos frouxas, por necessidade. Mas quando nós temos aquilo como a razão da minha existência, a razão da minha vida, eu estou falando qualquer coisa terrena, qualquer coisa, coloca na tua cabeça aí, Jesus falou assim, onde está o seu tesouro? O que é tesouro para você? Aquilo ali é a razão. Quando você perde aquilo ali, acaba a paz. O mundo é desse jeito. O mundo é desse jeito. Mas Jesus falou, eu não dou a paz como o mundo dá. A minha paz, eu a dou. Jesus aparece e para pensar, irmãos. Você morrer por uma causa que você não sabe se Jesus é filho de Deus. Se não é filho de Deus, é muito difícil, irmãos. É muito difícil. Porque ele fala que é filho de Deus. A gente seguiu ele. Olha os discípulos. A gente viu ele até fazendo milagre, mas naquela época era comum. A Bíblia conta diversos milagres. Correto? Tinha vários fenômenos que aconteciam. Então só tem uma forma dele falar que ele é filho de Deus. Qual? Se ele aparecer aqui de novo. Porque eu vi ele pregado na cruz. Ele morreu. Eu vi ele sendo colocado num sepulcro. Ele está morto. Então só tem uma coisa. Só meu coração só vai ficar em paz. Tomé falando, Pedro falando, todo mundo. Só se ele aparecer. Estamos aqui, trancados, com medo. Os judeus estão lá fora, vão pegar a gente, vão matar Jesus. Se apresenta e fala, paz seja convosco. Correto? Aí, e dizendo, ele mostrou as mãos e o lado onde ele foi furado pela lança. Falando assim, ó, sei que vocês estão aí, tudo medroso, então eu estou aqui, ó, ressuscitei, cumpri o que eu vim fazer, prometi que morreria e que ressuscitaria, estou aqui. Aí, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o céu. Quem não se alegra? Quem não se alegraria? Para pensar, irmãos. Jesus abre uma porta de emprego para a gente, Luiz. A gente se alegra com Cristo. A gente tem diversos motivos para se alegrar com Cristo. Agora para pensar, a gente precisa morrer. Agora, sabe o que aconteceu? Os discípulos judeus pararam de perseguir eles. Falaram assim, Jesus apareceu. Não, irmão. Isso só veio para confirmar que agora tem vida eterna. Existe vida eterna. Tem vida após essa vida. Esse homem é o Filho de Deus, porque Jesus foi embora, ele veio, ficou rápido,
falou com alguns, nós vamos falar um pouquinho sobre a conversa dele, e foi embora. Por que eles se alegraram? Porque eles sabiam assim, não, posso morrer. Eu posso morrer, porque o evangelho pregado, irmãos, de alguns anos para cá, é o evangelho da vida. Aonde? Nessa terra, certo? Mas o evangelho bíblico é o evangelho da morte. Sabe por quê? Em vários sentidos. Primeiro, você morre para o mundo. Segundo, você aceitava Jesus para morrer. Certo? Vou falar de um homem aqui nesse texto aqui que sabia o que estava falando. No versículo 21 ele disse assim, ó, disse-lhe Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Porque Jesus chegou naquele momento ali para dizer, como o nosso irmão Alex pregou aqui, tu acha que eu morri, vim aqui, morri, para vocês ficarem trancados aqui, como a Bíblia diz, eu não dei para vocês espírito de temor. O espírito que é dado é um espírito de ousadia. E do mesmo jeito que eu vim, que meu Pai me enviou, e vocês viram com você pendurado na cruz, eu vou derramar o espírito em cima de vocês, dentro de vocês, vou soprar. Por quê? Para que vocês vá para onde? Morrer. É morrer. Nós somos tipo kamikaze, irmãos. A gente não é de ouvir muito isso, mas a gente é tipo kamikaze. A gente está aqui prestes a morrer. Correto? A gente está aqui prestes a dar um problema no mundo. Por quê? Dá no mundo todo está cheio de cristãos morrendo. Eu sempre gosto de falar isso porque esse é o sentido da mensagem. A mensagem de Cristo foi a mensagem que os homens eram empresários. E eles largaram para morrer. Para pensar. Conheceu a vida dos discípulos? Os discípulos largaram tudo para morrer. Então, qual é a preparação? A Bíblia deixa a gente preparado em quê? A Bíblia deixa a gente preparado para morrer. Toda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, ela é preparando a gente para morrer. Ela é nos mostrando uma vida maravilhosa, eterna em Cristo. Ela é nos mostrando uma fé que o mundo não tem. Ela é nos mostrando uma paz que o mundo logo abandona Cristo, mas a igreja não. A Bíblia nos prepara para isso. E eu vejo diversas vezes Jesus, eu sempre falo isso, Jesus dividindo. Por que Jesus dividia? Simples, ele passava, tinha 35 e ia com ele. Porque ele falava assim, esse povo está vindo atrás de mim, mas eu sei que eles estão querendo só comida, água, oração, expulso demônio, cura enfermo. Ele não quer a palavra. Jesus fala diversas vezes. Por quê? Hoje eu estava até conversando com o pastor. Porque essa palavra e essa salvação, Jesus falou que é para poucos. Certo? É para poucos. Jesus tem um mundo inteiro lá, tem um bolinho de gente só trancado. Jesus não aparece para todo mundo, por quê? Não, Jesus apareceu só para os seus discípulos. A paz não é para o mundo, para quê? Não, a paz é para a igreja. E o Espírito Santo? Para a igreja ficar firme na presença dele. Ele falou assim, eu vou para o Pai. Senhor, não te peço que tire do mundo, mas que o Senhor guarde a minha igreja do mundo. Aleluia. Nós somos um povo separado do mundo. Nós somos um povo que estamos sendo preparados para morrer. A igreja está sendo preparada para morrer. Jesus preparou esses homens para morrer. Ah, mentira, irmão Vitor. Pega e vê como que ele morreu. Eu acho que o único que infartou de velho foi João. O resto foi tudo cortado no meio, arrastado por cavalo. Os profetas foram cerrados no meio. Fui ver como Isaías morreu. Eu pensei que Isaías foi encerrado assim. Isaías foi encerrado assim. Eu falei, fica ruim de não negar, hein? Não fica, Luiz? A gente está sendo preparado para morrer. Primeiramente, a gente está morto para tudo. Porque aquele que está em Cristo, ele é morto. Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu morri. Para mim morrer, a gente esquece que a Bíblia está conduzindo só para a morte. Só para a morte. Para mim morrer é Cristo. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Você já viu algum doente na rua falando isso? Só se o cara estiver muito triste, angustiado, com vontade de perder a vida. Ele fala, meu filho, morrer é lucro. E Paulo não, Paulo está escrevendo isso dizendo assim, morrer é lucro.
Você está vendo esse ouro que você tem aí no anel que o pastor Sérgio deu aí, irmão? Que dinheirão, meu Deus. Isso não é nada. O ouro que tem no céu é vida eterna, é lucro. A Bíblia nos conduz. A Bíblia nos conduz. Então Cristo, quando entra dentro de qualquer casa, eu não posso te garantir que Cristo vai resolver o problema não, irmãos, mas eu posso te garantir que Ele veio para te sustentar para morrer por Ele. A Bíblia garante isso. A Bíblia garante que Cristo veio para dar força à igreja. O Espírito de Deus veio para sustentar a igreja na adversidade. Tem gente lutando com problemas há 20 anos. A Bíblia mostra. De repente você tem algum problema e está falando assim, meu Deus, 50 anos, mas está de pé. Por quê? Porque Jesus tem que sustentar. Aleluia. Aí a gente está querendo, tira esse espinho. Paulo abandonou o espinho. Paulo fez esse negócio de orar pelo espinho. Jesus falou que a graça me basta, eu já vi que não vai tirar. Agora eu vou orar, sabe para quê? Só vou orar, vou me gloriar só na fraqueza. Vou me gloriar nas injúrias, nas angústias. Júnior, agora Paulo fica feliz porque está angustiado. É só coisa de crente. No mundo você não encontra um angustiado feliz. Rapaz, estou com angústia, rapaz. Já pensou? É só a igreja que vive isso. Isso é sobrenatural, não é coisa natural. Isso é para a igreja viver. A igreja de Jesus vive isso. A igreja remida, a igreja que tem um espírito. O mundo não tem um espírito. O mundo não tem paz. Correto? A gente era do mundo, não tínhamos paz. Se tivéssemos, não estaríamos aqui. Viemos aqui porque aqui tem paz. A presença de Deus tem paz. E a maior riqueza que alguém pode ter é a paz. Então ele chega e não fala nada, ele não fala assim, vim para livrar, ele fala assim, você precisa de paz. Paz seja convosco, paz seja convosco, paz seja convosco. Mas então quer dizer que os judeus vão parar de... Não, tá doido? Vocês vão morrer em paz. Vocês vão morrer alegre. Vocês vão morrer, Pedro, capítulo Atos 4, 20, abre alguém por favor, se eu não me atrapalho aqui. Pedro aqui, dentro de uma casa, certo? Estava com Anás e Caifás, negou. Falando, nunca vi Jesus, nunca nem vi, não tem um meme assim na internet? E nunca nem vi, que dia foi isso? Mais ou menos assim que Pedro fala. 4:20, Atos. 4:20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda, 21, mas eles ainda nos ameaçaram mais e não achando motivo para castigar. Deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Aí, ó. 4:20, Atos 4:20, sabe quem fala isso? Pedro. Pegaram Pedro e botaram na cadeia. Pode ler. Lê Atos 3. Cura o coxo levanta na porta formosa, os camaradas entram dentro do templo, prende Pedro e João. Pedro e João falam, pode me matar. Eu neguei lá, quando não tinha o Espírito, que lá é um homem sem Deus, aqui, ó, um homem sem fé, um homem sem Cristo, um homem sem paz, ele nega. Mas quando Cristo entra, chega na nossa casa, se apresenta e fala, paz seja convosco, e ele é cheio do Espírito Santo, para de pregar que nós vamos te matar. Pedro fala assim, pode matar, mas a gente não pode deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Amém, irmãos? O que tem te amedrontado? O que tem parado? Jesus está nos preparando para morrer por Ele. Jesus falou isso para os discípulos. Lembre-se, quando matar vocês vão fazer um favor a Deus. É muito engraçado. Irmãos, eu tenho que ler a Bíblia e rir. Que é totalmente o mundo, ele está indo para lá, a Bíblia está indo para cá. Jesus falou assim, quando eles te matarem, eles vão estar fazendo um favor a Deus. Para pensar. O mundo fala assim, tomara que mata aquele cara lá para fazer um favor à morte, tirar esse homem da terra. Mas que bem. Mas Jesus falou, não, eles vão fazer um favor a Deus. Quando te matarem. Vocês vão ser perseguidos por causa de mim. Se vocês viverem um evangelho piamente, vão sofrer perseguição. Olha só, esse evangelho é estranho. Disse outra vez, Pai seja convosco, porque eu te envio. Então
pensar, irmãos. O camarada que está preparado para morrer, tem alguma coisa para ele, Luiz? Jesus estava querendo dizer isso para mim e para você. Tem tristeza, não tem desemprego, não tem doença, não tem depressão, não tem nada. O homem que está preparado para encontrar com Cristo, tem lá aí, pastor Laí. O homem que está preparado fala assim, eu estou doido para encontrar com Cristo. Quem para? Não para. Ninguém para esse homem. O homem que está preparado para encontrar com Jesus, o homem que está preparado, não estou falando que eu esteja preparado não, tá, irmãos? Eu estou falando que Jesus vem preparar a gente para isso. O homem que está preparado para falar assim, ó, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Eu estou no lucro se eu morrer. Você encontra alguém falando por aí isso aí na rua, aí encontra alguém? Hã? A gente pega uma dor de cabeça, uma gripe, quase morre, com medo de morrer. Então, se perseguir a gente não sei o que a gente vai fazer. Por isso que a igreja é assim. A igreja é desse jeito assim. Aí falaram para alguém, falou assim, que a África, estava passando a África, né? A África é um lugar, a gente sabe que é um país, né? É um continente, desculpa. Tem vários países, é um continente bem pobre, certo? Passa por muitas dificuldades financeiras, vários lugares da África. Né? E não lembro quem falou, eu escutei isso alguma vez na internet, eu vi. Falaram para os missionários que lá estava precisando de um avivamento, porque estava passando fome, o povo estava passando fome, e o povo estava morrendo, e não tinha nada para comer, mas a igreja estava de pé. Por quê? Porque naturalmente a gente atribui avivamento a coisas materiais e bens materiais. Aí eles falaram, não, aqui a gente está avivado, aqui a gente não tem nada não, aqui a gente tem Cristo, é o suficiente, aí vocês têm tudo, mas não tem Cristo. Então eles falaram que lá que eles estavam precisando de um avivamento, vai lá. Ele não tem nada, ele só tem Jesus. Só que a gente tem tudo. Aí a gente precisa só mais alguma coisa que a gente quer para resolver alguns problemas da gente. Quando a gente precisa, a gente vem domingo, fazer algumas orações. Porque eu sou um monte de gente fala assim, vou lá domingo para agradecer. Um monte de amigo meu. Vou lá domingo na outra igreja para pedir. Um monte de amigo meu fala isso. Fala, vai lá. A gente faz isso de Jesus. E quando você não tem nada, que você olha e fala assim, não tem nada. Igual Davi falou assim, Senhor, que saudade de ir na procissão. Olha o rei foragido dentro de uma caverna. Se sou eu, falo assim, meu Deus, vontade de dormir no ar-condicionado, comer aquela picanha, que saudade, estou aqui foragido dentro de uma caverna. Meu Deus do céu, foragido para os outros me matar, mas que saudade de casa, né, Júnior? Que saudade de botar uma Netflixzinha, comer uma canjica. Não, Davi fala assim, meu Deus, eu estou aqui, mas que saudade de estar com o povo adorando. Que saudade que eu estou de estar com o meu povo na procissão, caminhando para a casa do Senhor. Olha o que o rei lembra. Então, quando a gente não tem nada e tem Cristo, ou quando a gente tem tudo, mas esse tudo não é importante, Cristo é importante, a gente está na caminhada, começando a se preparar para morrer. O Evangelho é a preparação para ver Jesus. Trave. Por mais que você não saiba nada da Bíblia, por mais que te pergunte, você não saiba responder, isso você tem que responder. Eu estou sendo preparado para encontrar Jesus. Por que você vai na igreja? Eu estou todo dia lá me preparando para encontrar Jesus. Eu estou me preparando para encontrar Jesus. Eu estou me preparando para morrer. Ah, mas vai acontecer. Não tem problema, eu estou me preparando para morrer. Eu estou me preparando para morrer. Não pode sair da nossa cabeça. Mas aí sabe o que Paulo, eu acho que é no final de Tessalonicenses, Paulo começa a dar a descrição de tudo que vai acontecer. Aí daqui a pouco tudo que vai acontecer, só desgraça. Aí ele fala assim, ó, mas lá que fala naquela passagem da voz de Deus, trombeta de Deus, ao soar da trombeta, eu não me recordo, mas é nessa passagem. Aí Paulo começa a falar, qual, pastor? 1 Tessalonicenses 4, se quiser abrir para a gente finalizar, alguém, por favor, meus amigos, para a gente finalizar. Finalzinho. Porque esses textos ele tem que ser ressaltados para a gente lembrar. O que está lá? Eu estou sendo preparado para morrer. E o Evangelho? É a boa notícia que ele morreu por mim, eu estou sendo preparado para daqui a pouco morrer por ele também. Estou sendo preparado. Lembre-se, a pessoa que está preparada para morrer, nada para ela.
A pessoa que não tem nada de valor. Paulo falou assim, ó, em nada eu tenho minha vida por preciosa. Nada eu tenho minha vida por preciosa. Aonde? A partir do 13, né? Eu vou ler aqui, ó. Isso, é muito versículo. Vou ler o final. Depois nós que ficarmos vivos, Paulo contando para a igreja, tá, irmão? Paulo escreve essa carta aqui para a igreja. As cartas de Paulo, Paulo não mandou ler na praça, lê lá na praça no dia do baile. Não. Paulo fala assim, lê na igreja. Isso aqui é doutrina para a igreja andar conforme essas palavras. Ele está falando assim, ó. Depois nós que ficarmos vivos, ele começa a dar a ordem de como vai acontecer, tá, irmão? Se a gente não crer nisso aqui, seremos arrebatados. Quem está pronto aí para ser arrebatado? Irmão? Levanta a mão. Ué, meu, que isso? Ninguém? Só eu com você? Eu vou falar o que lá no céu quando eu encontrar Jesus. Ninguém quis, gente. Foi só eu. Aí eu penso que Luiz, irmão, não levantou a mão. Quem está pronto para ser arrebatado? Ó, e nós, os que ficarmos vivos, Paulo está falando aqui, ó, quando Jesus voltar, tá? Ele está falando assim, ó, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, com eles, Jesus, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre, para sempre, com o Senhor. Essa é a esperança da igreja. Aí ele fala assim, e mais o quê? Aí ele fala assim, ó, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ah, meu Deus, consolar. Sabe o que é consolar com essa palavra? É Lídia contar uma coisa bem ruim que está acontecendo. Eu venho aqui, né, Lídia? Você tem que ficar lá do outro lado para colocar. Fabrício me contar uma coisa muito ruim. Uma desgraça que aconteceu na vida dele. E ele vai pensar que eu vou falar uma palavra de incentivo, como as igrejas estão falando, vamos despertar aquilo que tem dentro de você, para que você possa tirar o melhor de dentro de você, que vamos que lá. Não, Paulo falou, não conta isso não. Ó, a trombeta vai tocar, certo? Vai soar, Jesus vai voltar, nós vamos ser arrebatados junto com ele, tá? Eu não tenho muita coisa para te falar não. Crê nisso, fica com essa palavra. Isso é consolo para a tua vida. Aí Fabrício está lá com a vida lá, igual eu, a gente, cheio de luta, porque motivação dura uns 3, 4 dias, a gente sabe disso. A gente tem que ficar ouvindo essas palavras toda semana para levantar a gente. Mas a Bíblia não, ela está ali. Você vai ser arrebatado, uma hora Jesus vai aparecer no ar. Uma hora Jesus vai aparecer, eu creio. 10 anos na luta, mas Jesus vai aparecer. 20 anos. Se contar a vida da minha avó, luta 80 anos. Perdeu todos os filhos, enterrou todos os irmãos, que não tem luta, não. Né? Perdeu mãe, perdeu todo mundo. Só que está por perto até eu. A sorte eu estou salvo também, não tem problema não. Tá lá, eu estou dando esse exemplo da minha avó, por quê? Serva de Deus. Aí você vai conversar com ela, não tem nada para falar, não tem motivação, nada não. Só fala assim, não esquenta não, no céu não vai ter dor, no céu não vai ter choro, no céu Jesus vai enxergar minha lágrima. Essa é a esperança da igreja. A casa que Jesus entra, ele prepara essa casa para morrer por ele. Quem está preparado para morrer, nada para essa pessoa. Se coloca de pé, por favor. Então nós estamos sendo preparados para quê, irmãos? Para morrer. Morrer para o pecado, morrer para o mundo. E se preciso for, Jesus falou, derramarei poder para sermos testemunha. Vocês vão receber virtude. Sabe o que é isso? No original dizendo, vocês vão receber um poder tão grande que vão botar a arma na tua cabeça, Pedro, e tu nunca mais vai negar igual tu negou. Porque tu não tinha o poder não, mas agora tu nunca mais vai negar. Aí quando fala Pedro, vou te matar, Pedro, Pedro falou, você pode matar. Mas eu não posso deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. Amém, irmãos? Jesus está nos preparando para morrer. E Jesus está voltando. Essa fala tem que estar sempre nos nossos lábios. Amém? Aplauda o nome do Senhor.